Temos áudio? Oi, Mari. Está me ouvindo agora? Pronto, agora estou te ouvindo. Ah, que bom, que bom. Pronto. Deu tudo certo. Sim. Mas a gente estava falando da música e você falou do texto, né, sobre as previsões. Pois é, fiquei muito emocionada hoje cedo com seu texto, arrebatada. Deu um pulo. Deu um pulo, eu falei. Todo mundo tem que ouvir esse texto, todo mundo tem que ler esse texto, todo mundo tem que sentir essa vibração, essa força e ganhar esse presente, né? Porque aquele texto é um presente, é uma oportunidade. Aí eu queria que você compartilhasse com a gente, falasse sobre isso, sobre todo esse sentimento que brota, né? Como as águas de Oxum, das suas palavras. Você está falando do texto que diz respeito às previsões do Ano Novo, né? Sim. Já há algum tempo, eu me senti um pouco incomodado quando, nesse período, especificamente nesse período, no dia 31, início do ano, dia 1º, todo mundo queria saber as previsões dos orixás que iam reger o Ano Novo. Ao longo do ano inteiro, muitas dessas pessoas supostamente curiosas tinham preconceito com a religião, ou mesmo sendo religiosos, não procuravam ouvir as vozes da sua ancestralidade, não procuravam entender assim, a estrutura da nossa religião, e eu achei que era importante, era interessante propor algumas reflexões. Bom, em primeiro lugar, dentro da filosofia iorubá, nós, antes de nascermos, escolhemos a nossa cabeça. A gente é que escolhe quem a gente quer ser, aonde a gente pode chegar, as nossas potencialidades. E, numa audiência mítica, nós vamos aos pés do Criador, né? Assim nos é ensinado, assim é ludicamente descrito, e nós escolhemos o nosso Odu, o nosso destino. Ora, se nós escolhemos o nosso próprio orixá pessoal, a nossa cabeça, o nosso ori, se nós escolhemos o nosso destino, fica no mínimo incongruente, no mínimo duvidoso que apenas um orixá vá reger a vida, o destino de todas as pessoas indistintamente. Que apenas um Odu, um destino se imponha sobre todos nós. Quando, na realidade, a gente constrói essas nossas sequências de escolhas a cada dia, a cada hora, a cada minuto. Então, é importante a gente observar que a gente não pode terceirizar essa responsabilidade. Que a relação que os iorubás nos propõem não é uma relação de inércia, é sempre a relação do movimento, é a relação exúdica, a relação do fazer, do promover, do realizar. Isso não está fora de nós, isso está dentro da gente, sabe, Mário? E eu acho que é importante, isso é que me motivou a escrever esse texto, a proporcionar ou a provocar essas reflexões. A gente espera um ano novo, mas quanto de nós realmente se compromete com essas novidades? Quanto de nós realmente se dedica a fazer algo diferente? Muitas vezes a gente reclama das dificuldades da vida, reclama dos desamores, reclama das limitações profissionais, a gente reclama do mundo que a gente vive. E eu não vou discutir as razões dessas reclamações, quem sou eu? Mas eu acho que a gente pode pensar nas condições de mudança, nas nossas condições de mudança, no que a gente pode, de fato, realizar de maneira diferente. Como a gente constrói todos esses votos de felicidade? Como a gente constrói toda essa prosperidade que a gente almeja, que a gente deseja ao próximo? Como é que a gente lapida, como é que a gente esculpe o nosso destino?
E nós temos uma divindade pessoal, o nosso Ori. O nosso Ori é o orixá que nos rege, que nos conduz pelo nosso destino. Então, na perspectiva dos iorubais, Olorum, o Deus Criador, confia pra caramba na gente. Porque ele nos oferece autonomia, ele nos oferece condições. Ele é um pai que acredita na capacidade das suas criaturas, dos seus filhos. E nós, às vezes, ficamos simplesmente esperando. Deixamos de realizar. Outro dia eu conversava a respeito desse período tão difícil que a gente está enfrentando, né? Entre tantos outros, né? Entre tantas outras dificuldades que a gente vive, como a violência contra a mulher, o desrespeito aos idosos, o desrespeito às crianças, a falta de inclusão, o racismo, a violência interreligiosa. A gente está vivendo, além disso tudo, uma pandemia. E nós não temos tempo para esperarmos a pandemia passar. Nós precisamos fazer agora, realizar nesse momento, reconstituir a nós próprios. A gente, óbvio, tem muito a mudar na nossa sociedade, mas a sociedade é um conjunto de indivíduos, é um conjunto de cidadãos e de cidadãs. A grande pergunta que eu me faço é, todos nós sabemos que a pandemia está devastando o mundo inteiro. A pergunta é, o que nós aprendemos com ela? O que a pandemia me ensinou? O que eu mudei a partir dessa pandemia? O que essa doença efetivamente pôde me ensinar? O que eu me permiti aprender? Nós não vamos passar por ela ou ela passar por nós. Se em algum momento da nossa existência essa doença cruzou o nosso caminho, entrou no nosso cotidiano, é preciso aprender, é preciso compreender o quanto de nós muda a partir desse evento. E não dá para esperar isso acontecer. A gente precisa fazer isso hoje. Não é nem amanhã, dia 1º, é hoje, dia 31. Exatamente. Hoje é o dia do balanço, né? Hoje é o dia da reflexão, de agradecer por nós estarmos vivos, por nós estarmos sobrevivendo a essa pandemia e a tantas outras crises, né? Não podemos deixar de falar delas. Eu acho que a pandemia é grave, sem dúvida, é um advento muito forte na nossa existência, mas a gente não pode deixar de falar de outras crises que estão ainda em aberto, né? A fome, a miséria, a falta de inclusão e a falta de repartição de vida. Quando se fala tecnicamente de distribuição de renda, às vezes a gente pensa que isso é uma questão econômica, uma questão política, mas o que se tem que pensar é a divisão da vida. A vida, os recursos para a vida, eles não podem ficar concentrados com meia dúzia. Isso não é justo. Isso não é correto. Isso não é humano. Você observa, sabe? Eu estou falando para caramba, né? Desandei a falar. Desandei a falar. E a gente gosta. Mas você observa, nós, humanos, nós não conseguimos existir sozinhos. Desde o nosso nascimento, do nosso parto, tem alguém que vai nos amparar. Nós somos tão frágeis, nós somos tão dependentes uns dos outros, que alguém precisa amparar um bebê que nasce. Ele não sobrevive sozinho. Ele não sai andando, ele não busca comida, ele não tem condições de fazer sua auto-higiene. Nós nascemos dependendo dos outros.
Nós nascemos aprendendo solidariedade. E ao longo da vida parece que a gente desaprende, parece que a gente esquece que nós precisamos uns dos outros. As profissões se complementam, né? As ações e reações se entrecruzam. A solidariedade, ela é inerente à nossa espécie. Todas as vezes que nós nos distanciamos dessa realidade, nós nos distanciamos da nossa natureza. E se a nossa natureza pessoal, interna, se desarruma, evidentemente, o conjunto de seres humanos desarrumados promoverá uma sociedade desestruturada. Então, eu penso sempre, sabe, Mari, que não dá para esperar um estalar de dedos para a transformação. E a transformação, eu estou convicto disso, ela não acontece de fora para dentro, da sociedade para o indivíduo. Nós é que formamos o conjunto de indivíduos. Nós é que precisamos fazer os nossos atos de heroísmo todo dia. Mas não é heroísmo de super-homem, de capa e espada, de voar pela janela. É o heroísmo da sobrevivência, é o heroísmo de dividir o prato, é o heroísmo de dividir o abraço, agora distanciado, dividir a fé, dividir o ouvido, a preocupação, dividir o tempo, dividir para somar. Né? Esse eu acho que é o ato de maior religiosidade que pode acontecer. Nenhuma religião, nenhum religioso cumpre o seu papel se esquecer da solidariedade. Nenhuma religião atinge o seu objetivo se não ensinar aos seus adeptos o respeito pelo próximo. A vida, olha o que essa doença está nos ensinando. A saúde do outro é a minha saúde. O risco do outro é o meu risco. E a vacina, as vacinas, que venham todas, que sejam bem-vindas, que tragam as possibilidades, mas a gente não pode esquecer que uma vacina no meu braço não vai jamais resolver o problema da sociedade. Nós precisamos todos da vacina. Todas da vacina. Nós precisamos também nos vacinar de outras doenças, da inveja, do desamor, do egoísmo, da falta de gratidão. Essas vacinas a gente pode produzir no laboratório do nosso coração. Não precisa esperar um laboratório estrangeiro, nem um laboratório nacional, não é um equipamento químico, é um equipamento emocional. A gente precisa construir, a gente precisa inventar essa vacina, que é possível, é viável, mas não dá para fazer, muitas vezes, sem esse contato, sem essa interação. Não adianta eu me vacinar contra a Covid e não adianta apenas eu pensar no meu umbigo ou a minha família, porque nem eu, nem a minha família estaremos isentos de uma sociedade doente em todos os aspectos. Então, eu acho que a gente precisa muito pensar nessas vacinas, nas vacinas da Covid e nas vacinas dos males, das dores, nas vacinas que podem curar a dor do outro, que está ao alcance da minha mão. Eu me lembro muito que, quando pequeno, minha mãe dizia assim, a gente tem que fazer pelo próximo. Mas você sabe quem é o próximo? Eu olhava para ela e falei, não. Ela disse, o próximo é quem está mais perto de você naquela hora. Às vezes o próximo é o familiar, às vezes o próximo é o estranho.
mas ele é o que está mais próximo de mim. Ele é o ser humano como eu, que sente dor, que sente fome, que sente medo, que está ao alcance da minha mão. Eu não posso passar por esse ser humano não pode passar por mim sem que eu reconheça que ele é o meu próximo, o meu mais próximo. E já está mais do que provado, né, Mari? Não existe uma vida segura numa sociedade injusta. A gente vai continuar gastando milhões, bilhões, com uma segurança nos condomínios, nos carros blindados, nos seguranças particulares, tentando andar em bolhas numa sociedade que está aviltada pela falta da solidariedade. Uma sociedade que está doente pela falta de humanidade. Então, eu espero que o balanço, o sacode que essa doença trouxe para todos nós, nos ajude a pensar, nos ajude a respeitar a vida, nos ajude a respeitar o próximo, nos ajude a pensar que nós não somos ilhas andando sozinhas por esse mundão afora. Nós não vivemos sem os outros. A nossa natureza é assim. Então, é preciso ouvir a nossa natureza. É preciso ouvir quando o teu organismo ronca, o teu estômago ronca e diz assim: Mariene, é hora de comer. Quando você boceja, o teu organismo fala com você: Mariene, é hora de dormir. A nossa natureza fala com a gente quando a gente sente dor. Mariene, toma conta desse joelho que você precisa consertar alguma coisa que não está funcionando. E quantas vezes nós somos surdos ao que a natureza nos fala? A nossa natureza, o nosso tempo. Eu brinco com as pessoas próximas, eu digo, eu estou tentando aprender a conviver com o tempo, com o meu tempo, com o tempo que está em torno de mim. Então, já há alguns anos eu não uso mais relógio. Eu também. Eu tento ouvir, perceber o sol, o vento, eu tento entender a noite, eu tento entender o meu horário, a minha relação com o tempo. E curioso, geralmente eu erro sempre por pouco, coisa de 15 minutos, meia hora no máximo. Mas, assim, quanto também da natureza que está em volta da gente, nós deixamos de ouvir. Nós, seres humanos, temos uma grande pretensão. Nós achamos que somos o topo da cadeia alimentar, que somos a espécie mais importante desse mundo. E um vírus microscópico mostrou, mais uma vez, à humanidade que nós, os seres humanos, não somos indestrutíveis. Nós que conseguimos botar foguetes na Lua, conseguimos sair da nossa galáxia, conseguimos mergulhar nas profundezas do oceano, conseguimos fenômenos extraordinários da tecnologia, nós esquecemos que somos humanos e que, como humanos, precisamos nos relacionar com a natureza, a nossa, interna, que deixamos de escutar, e a natureza que está em torno da gente. A chuva fala, o sol conclama, a lua fala poesia todo dia. A gente deixa de contar as estrelas e deixamos de ouvir as histórias que elas podem contar para a gente. Olha quanto a água pode nos ensinar, contornando os obstáculos, sendo persistente, chegando até os seus objetivos. Olha quanto a Terra
é gentil, é graciosa, o quanto a terra é generosa, nos dá comida, não é? Deixa o nosso lar pousar sobre ela, e nos acolhe quando nós deixamos esse plano. A terra nos abraça no último instante da nossa existência, da nossa permanência nesse mundo. Olha quanto a natureza fala para a gente. Olha quanto uma árvore é capaz de dizer sem pronunciar a palavra, de respirar e de nos fazer respirar, de nos abrandar o calor, de nos curar as dores do corpo, de nos banhar e curar as dores da alma. E a gente não fala com eles. A gente não escuta. Então eu acho que essa doença pode despertar em nós uma reconexão humana, provocar não uma reação contra a doença. É interessante, é óbvio que a gente não quer conviver com ela, é óbvio que a gente não quer que ela dizime mais pessoas queridas, entes queridos, seres humanos. É evidente que a gente não quer, não é isso. Mas não é a doença o nosso maior inimigo. Eu tenho certeza que não. Eu acho que o nosso maior inimigo é ainda o ser humano. Nós é que nos destruímos. Nós é que nos desequilibramos de tal forma que propicia espaço para que as doenças surjam. Não é Deus que faz isso. Não é Deus que faz isso. O Deus, na perspectiva iorubá, Olorum, ele é um grande gestor do universo, mas ele não é interventor do nosso cotidiano. É um Deus que acredita em nós, é um Deus que nos dá livre-arbítrio, que nos dá autonomia, que nos incita a agir, a reagir, mas não é Deus que assina nenhuma declaração de guerra, não é Deus que aperta nenhum gatilho, não é Deus que explora os seres humanos para que eles morram de fome, não é Deus que inventou o racismo, não é Deus que inventou a intolerância religiosa, não é Deus que inventou o desrespeito. Essas todas são pandemias que nós criamos e que nós precisamos igualmente inventar vacinas. E vou te falar, hein? Eu acho que essas vacinas vão doer mais no braço do que uma única picadinha de uma agulha. Reagir a isso tudo dói, mas é uma dor necessária para que minimize o sofrimento de tanta proporção. Exatamente. Eu ficaria aqui horas em silêncio, e é como cada palavra assim, que você fala se encontra, se comunica com essa verdade que eu também acredito. Acredito exatamente que eu vejo muita gente expurgando 2020, maldizendo 2020, mas ninguém percebeu que 2020 é uma grande oportunidade que a gente tem de transformar tudo isso, que está muito errado há muito tempo, né? Essa doença, essa dor, tantas perdas, tanta coisa, tantas máscaras, tantas verdades que apareceram, tudo isso faz parte dessa limpeza, né? Dessa oportunidade que nós estamos tendo, né? Através dessa pandemia, dessa praga, né? Porque apenas maldizer e não reconhecer o que está acontecendo é muito fácil.
Seria muito simples e não é fácil, assim como não é simples assim dizer que qual será o regente do ano. É verdade. Olha só, você disse tudo. A gente tem mania de terceirizar. Terceirizar tudo. Terceirizar empresas, terceirizar emprego, terceirizar responsabilidades e terceirizar soluções. É, 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 é muito mais fácil Deus que o terceirizar. diga. É muito mais fácil terceirizar, emprestar ao outro a responsabilidade pelos insucessos da minha vida. Ah, fulano fez macumba, fulano mandou uma energia, fulano fez... E, de repente, o fulano está vivendo a vida dele e está se importando menos comigo do que eu imagino. Eu é que estou deixando de me importar com a minha própria existência, de fazer aquilo que eu preciso fazer. Tem um velho ditado que diz assim: praga de urubu não mata cavalo gordo. A gente precisa acreditar na capacidade que nós temos de nos defender das energias ruins, da capacidade que nós temos de realizar, de promover, de, de desenhar a prosperidade que a gente deseja. Não dá para terceirizar as soluções. A gente precisa se implicar nelas. Por isso a gente cultua o Exu. Exu é um movimento, mas não é um movimento lá da encruzilhada, é o meu movimento na encruzilhada. Então vamos nos movimentar, vamos realizar. Nós não teremos um acréscimo, uma prorrogação da nossa vida para compensar esses meses da pandemia. Nós não vamos ter mais 10 meses, mais 12 meses. Ah, não, ó, você tinha que morrer hoje. Não, você vai morrer daqui a mais 10 meses por causa da pandemia. Não, isso não vai acontecer. A gente está vivendo agora, com pandemia e tudo. Então, é agora que a gente precisa fazer. E eu tenho muita esperança. Eu sou um otimista convicto. Eu tenho muita esperança na capacidade que nós, humanos, temos. A gente inventou muita coisa. A gente também precisa reinventar as coisas mais simples. O carinho, o afeto, o amor, o respeito, a solidariedade. E esse caminho, né, entre nós, essa encruzilhada entre nós e essas soluções, tem um palmo só. Talvez o palmo mais longo, mais difícil da gente percorrer, mas é exatamente entre o nosso coração e a nossa cabeça. Mas eu acho que a gente consegue encontrar esse caminho. Eu acho que sim. Que lindo. Eu fico assim, muito agradecida, porque quando você fala da gente ouvir a natureza, né? Inclusive a natureza está falando bem alto aqui agora. Tá. Mas eles estão o tempo todo trazendo sinais para a gente, né? E não custa nada a generosidade deles, a oferta deles, o quanto eles nos entregam todos os dias, a terra, o ar, as águas, nem se fala, né? O que são as águas? Eu ouvi muito dizer que Oxum era quem regeria esse ano, de 2021. Mas cria-se uma expectativa, né, de que os milagreiros resolvam aquilo que depende muito mais de nós, né? De nossas atitudes. Oxum é em mim. Eu hoje gosto muito dessa frase, que é um trecho de uma música que se chama Ofá, que é para Oxóssi, que fala: ele é em mim, ele sou eu. Lindo, lindo. Então, por que isso? Por que está todo mundo esperando que o grande milagre em 2021 aconteça? A gente
precisa, porque senão isso já se falam em outros vírus, já se falam em outras, né, de outras vertentes de vírus e de bactérias resistentes, e a gente não sabe até onde isso vai dar, nem como isso vai, onde vai chegar, até quando. E eu tenho falei isso durante o ano inteiro, a gente precisa viver um dia de cada vez, aqui, agora, da melhor maneira que a gente puder. E fazer o melhor. Porque essa expectativa da grande chegada de 2021, como se tudo fosse se transformar da noite para o dia depois da virada, é um desejo, é uma esperança. Mas eu acho que a gente precisa fazer amanhã, depois de amanhã e a cada dia com que tudo isso se transforme, né? Que sejamos nós o milagre que a gente espera, né? Que sejamos nós os milagreiros Axé, que a gente axé. tanto espera que chegue para reger. Porque ficou muito... Eu estava muito isso. Eu falava assim, meu Deus, e que se a gente for pensar, quem regeu 2020? Eu vou te contar Qual foi o um orixá que segredo. estavam tanto na expectativa de que regesse? Que aí se coloca uma perspectiva né? E Uma acaba... responsabilidade, né? Responsabilidade, exatamente. Né? Eu vou te contar um segredo. Posso contar um segredo? Segredo, tem um monte de gente ouvindo aí, mas pode contar. Olha, o orixá que Não se vai esqueça reger, disso. o orixá que vai reger o seu 2021 é o seu ori, é a sua cabeça. Axé, Oxum sempre vai reger a sua vida e que reja sempre. Que axé, Oxum seja a água que te inspira a axé. suplantar os obstáculos, a chegar onde você deseja e precisa chegar. Essa é a regência, é o brilho da sua existência e vai estar sempre com você. Não precisamos terceirizar isso. Vamos primarizar isso. Encontre Oxum, que ela vai te encontrar sempre. Axé, axé. Eu acho isso muito lindo, de verdade. Acho que isso... Porque o que eu pensei muito esses dias, eu falei, meu Deus, mas diante de uma imensidão dessa, né? Quantos orixás, quantos elementais, né? Quantas forças estão aí nos carregando, nos levantando todos os dias. É por isso que eu brinquei. Hoje, a força que me levantou e me movimentou me fez decidir. Então, seja ela qual for, que ela seja uma força que me mova para o bem, para o amor, para a frente, né? Com consciência, porque tem um monte de gente regido, né, teoricamente, por muitas coisas e seres que está muito mais fora do que dentro, com características e caráter de algo completamente desassociado dessas energias, né? Muita gente, mas Exatamente. eu sou filha de Oxum, eu sou filha de... Busque a essência da beleza dessas energias para que ela realmente te faça bem, né? Porque fica tudo muito fora. É por isso que eu acho que orixá é simplicidade, orixá é pureza, é algo muito silencioso, não é, sabe? Não é isso que eu vejo muitas vezes, né? Sendo dito e mostrado. Não só orixá, mas religião, espiritualidade. Não só limitando aqui a nossa conversa ao candomblé, mas a espiritualidade em si, né? Ela é muito generosa, não tem ego, né? Não tem essa carreata de efeitos colaterais que o ser humano muitas vezes carrega negativamente e que quer botar a conta
no sagrado, né? E a gente está aqui de verdade para entender o tamanho da gente diante dessa imensidão e não sermos prepotentes e achar que a gente sabe, que a gente que diz, que a gente que não, eles estão aqui nessa dança e a gente faz parte desse balé, mas que está completamente associada às nossas escolhas, né? Exatamente. Não adianta dizer que uma coisa está desassociada da outra, porque não está, é tudo junto. Não adianta querer que a vacina chegue se você está disseminando outras pandemias e outros vírus e outras bactérias pelo mundo. E outras violências também, né? E outras violências também, né? Sim, muitas. Muitas Então, que não cessam, né? Muitas que não cessam. A semana do Natal foi uma semana chocante, né? Em relação ao feminicídio. Quantas mulheres foram mortas na semana, nos dias de Natal, né? O que os nossos orixás devem sentir com isso, né? Então, essa dor que o mundo produz precisa parar de algum jeito. E eu acho que a natureza, quando pede silêncio, quando pede, né, resguardo, quando pede tempo de parar, é para parar. E aí a gente vê um monte de gente fazendo festa em pleno Réveillon, a gente vê os lugares todos cheios, lotados, e a pandemia cada vez, né? Eu não vi mudança de primeira onda para segunda, para mim só cresce, só aumenta, entendeu? Ficou ali camuflado por um tempo, mas é o destempero dessa agonia que o povo e que o mundo vive, né? De consumo, de precisar, de querer ter, e esquece de ser. O nosso mundo, né, que os Yorubás chamam de Aie, é um dos céus. Para a cultura Yorubá, para a filosofia Yorubá, existem 4 céus acima da terra, 4 céus abaixo da terra, e Aie, o nosso mundo, é também um dos Orum, é um dos céus. Então aqui é lugar da gente realizar, da gente construir, da gente ser feliz, da gente promover virtudes, aprender as virtudes. E eu acho que uma das coisas que esse mundo mais pode nos ensinar é a renovação, a reconstrução. Esse mundo, né, esse complexo que os Yorubás chamam de Aie, ele se reconstitui todo dia. Todo dia. Às vezes nós somos tomados pela depressão, às vezes nós somos massacrados pelas nossas dores, pelas pressões emocionais que estão nos fustigando, nos machucando. E a gente esquece de perceber o quanto esse mundo nos ensina sobre renovação. Todos os dias, Mariene, todos os dias, o sol nasce. Todos os dias o sol se põe. Todos os dias a noite e o dia se alternam. Isso é reconstrução. Isso é o milagre de Euá. Euá é o crepúsculo, né? O momento em que o dia dá a oportunidade para a noite, em que noite e dia se visitam por poucos instantes. Essa delicadeza, essa beleza transformadora é divina, é Iauá. As águas são para nós divindades que dão origem à vida, né? Como a lama da água salgada
que é regida por Nanã, é o berço da vida. A água doce que garante a nossa existência, que nos hidrata, que nos limpa, que nos inspira, é divina. A terra é divina, o fogo é divino, o ar que ajuda a semear, que ajuda a renovar, ele varre os continentes todo dia. As marés sobem e descem todo dia. A gente esquece de aprender essas lições de transformação. A transformação se faz também no nosso cotidiano. E uma das transformações, e aí eu faço questão de fazer essa alusão à vacina, e para muitas pessoas a ciência briga com as religiões, a ciência confronta o sagrado. Na cultura iorubá, que é milenar, que tem uma origem aproximadamente de 6 a 8 mil anos, desde aquela época, a ciência já era reverenciada como algo divino. A ciência, a divindade da ciência pode ser entendida como o poder desbravador, o poder do pioneirismo, o poder da transformação do minério de ferro em instrumentos agrícolas que aumentaram a capacidade de alimentação do povo, em instrumentos bélicos que ajudou a proteger esse povo. Isso é ciência, isso é Ogum. No nosso panteão, nós cultuamos a ciência. A ciência, para nós, é um orixá. Ogum, intitulado de Osiwaju, o desbravador, né? Por isso ele está muito associado às estradas, né? É porque ele desbrava, ele inventa, ele inova. Nós reverenciamos a ciência. Nós celebramos a ciência. Nós tocamos e cantamos para a ciência. Nós dançamos junto com a ciência. Nós abraçamos a ciência. A ciência não briga, não é inimiga da cultura iorubá, da nossa religiosidade. A ciência está no panteão do candomblé. Então, que essa ciência desbravadora, inovadora, encorajadora, essa ciência que vence todas as guerras que estão fora de nós, mas, sobretudo, as guerras que nós travamos com nós próprios, que essa ciência, que esse desbravamento, que essa inovação, que essa renovação, que essa guerra seja uma guerra em que todos sejamos vitoriosos, sejamos todos irmanados pela esperança, pela fé, pela capacidade de transformarmos a nós e ao nosso mundo num lugar melhor para a gente viver, para a gente criar os nossos filhos, os nossos netos, para a gente deixar um legado de conforto, de carinho, que a fé seja a nossa companheira. Eu sei que nos momentos mais difíceis, nós, humanos, falíveis, muitas vezes bambeamos a nossa fé. Isso é humano. Mas não nos esqueçamos que a fé é uma excelente companheira. A fé não nos deixa em desamparo. A fé não nos permite uma solidão frustrante nem degradante. A fé, inclusive, nos ensina a convivermos com nós mesmos de uma forma saudável, de uma forma esperançosa. Então, o que eu desejo é isso, que a gente faça em 2021 boas escolhas, que a gente trafegue por bons caminhos, que a gente deseje e consiga construir uma vida, uma sociedade melhor do que nós fizemos em 2020. Axé. Gratidão, viu? Um grande prazer, Mário. Uma felicidade muito grande
falar com você, falar com esse público todo. É muito bom a gente pensar juntos, a gente refletir juntos. Sim, Isso é um ato de amor, é um ato de esperança. sim. Eu fico muito feliz e agradecida de poder encerrar esse ciclo de 2020 aqui, nessa hora sagrada, falando do nosso sagrado, o meu sagrado, saudando o seu sagrado, né? Louvando o sagrado de cada um que está aqui presente, com respeito, com amor e desejando melhoramentos, né? Que sejamos o milagre que esperamos no mundo, que sejamos nós os milagreiros. Axé, axé, Então, axé. eu só queria agradecer, estou muito feliz e receba meu abraço também, viu? Da minha admiração e respeito. Obrigado, Mari. Um abraço apertado para você, para todos da sua família, para todas as famílias que estão conosco, para todas as pessoas em qualquer parte do país, do mundo que nos escutam. Recebam afeto, recebam carinho, recebam axé.